Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Nem sempre terão. Nesse texto você encontra alguns personagens, como eu falei, que estavam ali em volta de Jesus Cristo. Alguns personagens conhecidos. Lázaro, que havia sido ressuscitado, os irmãos lembram a história, 4 dias já morto, né, sepultado. Jesus Cristo fala a Lázaro e ele então sai de dentro do túmulo ressuscitado. As suas irmãs, Marta e Maria. E uma coisa interessante que me chama a atenção é que Marta estava fazendo o quê? No versículo 2 você lê. Marta está fazendo o quê? De novo, as afazeres de casa, né? Servindo a Deus, a Jesus, né? Preparando o banquete, preparando a comida, afadigada de novo, né? E a preocupação dela é dar de comer, trabalhar. Tem muitas pessoas que, quando a gente vai visitar, não sentam nem na mesa, ficam, né? Toma mais um pouquinho, come, peraí, eu vou pegar mais um negócio. Em vez de parar e fazer tipo Lázaro, né? Sentar à mesa. Aí alguém poderia dizer, mas se todo mundo sentar à mesa, ninguém come. Não, tá certo, mas existe a hora própria para tudo. E naquele momento, era um bom horário para todos estarem sentados à mesa, conversando, discutindo, né? Aprendendo com o mestre. Afinal de contas, não sabiam ele, mas Jesus Cristo iria ser crucificado daqui a uma semana. Eles achavam que isso não ia acontecer. Muito bem. E, no entanto, aparece a outra irmã de Lázaro, né? A Maria, e ela faz o quê? Diz o texto que Maria pegou um frasco de nardo puro. O que é nardo puro? É um perfume. O texto diz para a gente. Era um perfume muito caro, porque ele era um perfume extraído de uma planta dos lados do Himalaia, lá na Índia. O negócio era distante. E essa planta só tinha lá, então eles tinham que preparar aquele negócio, trazer. Era um negócio bem caro. Diz o texto bíblico que Judas, ele faz uma avaliação, mais ou menos 300 denários. Daria em torno hoje de uns R$250, mais ou menos isso. Interessante que minha curiosidade foi longe. Eu procurei na internet o tal perfume de nardo, aliás. Eu fui na internet e procurei, e, pasmem, existe esse perfume também para vender hoje. E, para ficar interessante mais ainda, ao preço de 200 e pouco. Então, a coisa não evoluiu muito no valor. Então, se alguém quiser comprar um frasco de perfume de nardo puro, se encontra, né, um cheirinho agradável, se, irmão... $10.000? Então é mais caro ainda, né? R$50.000, né? Isso aí é porque essa moeda é uma moeda que, dependendo do contexto histórico, dependendo do olhar, eram moedas de prata, mais ou menos, de circulação no Império Romano, né? Alguns dizem esse valor realmente, né? Mas o que me interessa não era o valor do perfume, né? O que me interessa não é a questão de quanto ele está valendo hoje. Se você quiser comprar os 250, você consegue comprar o perfume, né, na internet, né? Mas é um perfume gostoso, é um cheirinho diferente, interessante. Pois bem, o que faz então Maria? Né? Maria pega, quebra esse frasco e derrama aos pés de Jesus Cristo. E enxuga com seus cabelos. O texto é bem claro que o ambiente, então, foi tomado por aquele perfume, aquele cheiro maravilhoso. Mas aí aparece mais um personagem, Judas. Diz o texto que Judas era o responsável pelas ofertas que eram dadas ao grupo dos apóstolos. Só que ele, diz o texto, ele era ladrão. Ele pegava da bolsa o que era dado como oferta, né? Era um camarada que lembra alguns nos dias de hoje, em muitos lugares, né? Faz um desvio de verba, né? Pega para o seu próprio bem, né? Faz um negócio lá e embolsa um dinheiro que não era para embolsar. Infelizmente, esse tipo de gente sempre teve e sempre vai existir
enquanto nós estivermos neste mundo. Diz o texto isso. E aí, então, ele se levanta e faz uma afirmativa interessante. Aos nossos olhos. Para que ela está fazendo isso? Não seria mais vantajoso pegar e vender e dar este dinheiro aos pobres? Aí Jesus Cristo faz, não, olha, você não está entendendo. Você não está entendendo por quê? Porque o que ela está fazendo é para, diz Jesus Cristo, para o meu sepultamento. Havia um costume entre aqueles povos, os judeus daquela época, que depois que o indivíduo morria, ele era preparado, inclusive, com perfumes, né, para ser enterrado. Havia todo um ritual, e daí você vai entender por que as mulheres vão cedo no sepulcro depois que Jesus Cristo foi enterrado no domingo, né, e encontra o sepulcro aberto. Elas foram cedo justamente porque no dia em que deveria ter sido feito, na sexta-feira, né, o horário já não mais permitia esse tipo de ação. Então, foi feito que meio às pressas o enterro de Jesus Cristo, porque estava se aproximando o horário do sábado. Na cultura dos judeus, não se podiam fazer mais nada ali. Então, antes, enterraram e depois fazemos o que temos que fazer. E aquelas mulheres foram lá no sepulcro para fazer isso. Mas aqui diz o texto que Maria, ela já estava antecipando, né, o que estaria por acontecer. E Jesus Cristo fala, olha, o que ela está fazendo é para o dia do meu sepultamento. Ela já está me preparando para isso. Ela está me preparando para isso. E ele faz uma observação, olha, os pobres vocês sempre vão ter. Interessante que essa observação que Jesus Cristo faz. Olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas... Veja, ele diz, mas a mim, vocês, diz o texto lá no versículo 8, vocês nem sempre terão. Ele faz uma observação. Olha, eu vou morrer, vou ser enterrado, vou ressuscitar e depois eu vou voltar para o céu. Não vou estar mais aqui fisicamente com vocês. Mas os pobres, vocês sempre o terão aqui. E até hoje existe pobres, né? E enquanto estivermos nesse mundo, vai ter os pobres. Isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. O problema é que o que está por detrás disso tudo aqui, dessa cena? Você sabe perfeitamente que existe, e eu já falei uma vez aqui, até na nossa classe, né, de estudo da Bíblia, que existe uma primeira leitura, aquela leitura que está assim, à mostra, que todo mundo lê e entende o que está passando, entende a história, entende o momento, visualiza, inclusive, a cena, mas existe também um texto, uma história que está por trás dela. O que está querendo ser dito? O que é que quer ser dito quando aquilo estava acontecendo? Tem alguma coisa por trás? Tem muita coisa por trás nesse texto. O que tem aqui por trás? Aqui tem dois corações. E eu vou me fixar neles. O de Maria e de Judas. Dois corações. Dois corações que agiram de forma bem diferente para uma mesma situação. Dois corações que mostram bem claro hoje a humanidade. Como os homens estão diante de Deus. Como os homens se colocam à disposição de Deus. Dois personagens, duas situações, dois comportamentos que vamos pensar agora aqui. Vejam comigo e acompanhem. Maria, no que ela pega aquele nardo, o que ela faz com aquele nardo, ela age daquela forma, de forma fora dos padrões da ocasião ou num recepcionar de uma pessoa ilustre. Ela foge dos padrões. Todo mundo que chegava em casa, por exemplo, eu estou na minha casa, faço um convite a você e digo que você é uma pessoa muito especial para mim e que você está sendo convidado para almoçar lá em casa. Então, quando você chega, eu já preparei de antemão todo o ambiente. Não é assim que os irmãos fazem ou não? Ainda mais se a pessoa for uma pessoa para você especial.
né? Você arruma a casa, lava lá as louças, põe as pratarias melhores para fora, né? Os pratos mais bonitos, aquela toalha na mesa mais bonita, né? A casa cheirando a limpo, coisa que a gente às vezes não faz a semana toda. Em um dia você faz tudo para quando aquela pessoa chegar e está bonita a casa, né? Porque aquela pessoa é importante para você, ok? Naquela época o costume se dava da seguinte maneira: se uma pessoa, ainda mais Jesus Cristo como sendo mestre, chegou na casa de alguém e esse alguém o respeita e o vê como mestre, né? Isso poderia ter sido até com outras pessoas importantes na época. Eles, ao serem recebidos, eles eram ungidos com óleo nas suas cabeças. Era um sinal, entre outros, era um sinal de que você estava recebendo bem aquela pessoa. Então, se o indivíduo chegasse na sua casa e você dissesse que ele é uma pessoa de importância para você, você precisava, entre outras 3 coisas, ungir a cabeça daquela pessoa com óleo, dizendo assim: seja bem-vindo. Seria mais ou menos essa ideia. Mas veja o texto que Maria não faz isso. Ela não pega o perfume e vai na cabeça de Jesus e joga o perfume. Ela vai aos pés de Jesus. E nessa atitude de ir aos pés de Jesus, derramando aquele perfume e depois enxugando o seu cabelo, com seus cabelos, ela estava se colocando numa posição muito mais abaixo de qualquer pessoa da época naquela situação social. Aquela prática era uma prática para os escravos realizarem. O indivíduo ia sentar à mesa, hoje estávamos falando isso na nossa classe dos novos convertidos. O indivíduo chega à mesa e quando ele chegava à mesa, e a mesa não é como nós a temos hoje, né? Que você senta e os pés ficam lá embaixo da mesa, com aquela cadeira confortável, né? Não, naquela época a mesa era rente ao chão. E você chegando na casa para comer, você se sentava no chão. E os pés ficavam virados ou para trás ou para o lado. E como sinal de higiene, você precisava lavar os pés. Quem lavava os pés? Era o escravo, era o empregado. Ia lá o empregado, lavava os pés, enxugava com uma toalha e assim você estava higiênico, vamos dizer assim, tratado para o almoço. Mas Maria, ela faz exatamente isso, não com lavar com água, ela vai com um perfume caro. Então ela age ali de uma forma completamente diferente do que deveria ser feito, das normas de etiqueta da época e de questões de higiene. Ela lava os pés de Cristo com o que ela tinha de melhor, dizendo com aquela atitude que o seu coração estava ela colocando-se diante de Deus como uma serva, como uma escrava, como uma pessoa que está ali debaixo de toda a autoridade daquele que estava chegando. E Judas? Judas já estava com seu coração de outra forma. Judas era um hipócrita. Era um camarada que estava diante de Jesus, 3 anos ali seguidos, participando do almoço, do café da manhã, dormindo, participando dos milagres, participando de tudo aquilo que havia acontecido nos dias de Jesus Cristo, vendo, presenciando, mas ele era um cara hipócrita. E, aparentemente, usando até um artifício, melhor dizer, uma frase coerente. Olha, ela está desperdiçando isso aí. Vamos dar aos pobres, eles precisam mais do que simplesmente isso. Às vezes a gente pode pegar um óleo, lavar os pés, a cabeça, né? Um escravo vem aqui e lava os pés. Vamos dar aos pobres, são necessitados. Só uma observação aqui. Jesus, que conhece os corações, não chega para Judas e diz assim: Judas, você está falando mentira. Você quer o dinheiro. Em nenhum momento Jesus Cristo faz isso. Por que Jesus Cristo não faz isso? Que conhecia o coração de Judas. Pelo contrário, ele aparentemente concorda com Judas. Deixa ela fazer e os pobres, vocês sempre vão ter eles. Depois vocês dão aí a oferta para os pobres. Por que ele faz assim? Por quê? Já pensaram nisso? Essa curiosidade. Por que Jesus não fala, você está querendo dinheiro?
Por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo que a pessoa está agindo de uma forma, mas o coração é outro, ele dá chances para o indivíduo ainda refletir sobre o que estava por acontecer. Dá chances para as pessoas refletirem. Então vemos um coração agora que se despeja aos pés de Cristo, se coloca numa situação, e um coração que aparentemente está aos pés de Cristo, servindo a Ele, mas não estava. Era falso. Tudo falso. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto também, com relação a esses dois personagens. Maria, ali naquele momento, quando ela quebra o vaso e derrama aquele perfume aos pés de Cristo, ela estava dando ali, ou demonstrando ali, toda a sua gratidão. Você lembra o que aconteceu algum tempo atrás com Lázaro? Morreu? E que depois Jesus Cristo chega lá e ressuscita? Você lembra disso? Isso é só um motivo. Aquele momento ali, Maria, ela está agindo com toda a sua gratidão, reconhecendo quem é Jesus Cristo para ela na sua vida. Um amor insuperável. Ela estava ali não como a sua irmã, preocupada em dar comida, não como o seu irmão ressuscitado, sentado à mesa batendo um papo legal, talvez aprendendo alguma outra coisa, não sei, o texto não fala, mas ela estava ali demonstrando toda a sua gratidão por tudo que Jesus fez e faria ainda na sua vida. Às vezes nós nos colocamos como Judas, que agem com corações gananciosos, que agem com o coração voltado para o meu bem-estar. A intenção de Judas, como eu falei, o texto mesmo diz, não era ajudar os pobres quando ele diz isso. A intenção dele era fazer o quê? Pegar o dinheiro, embolsar o dinheiro. O negócio de Judas era, eu quero desfrutar desse negócio aí, eu preciso desse dinheiro. É um desperdício que estão fazendo. E hoje, infelizmente, muitos estão diante de Deus com seus corações voltados para Deus, para Jesus Cristo, mas querendo só receber. Como o pessoal costuma dizer, vem a mim, só a mim. Só isso. É ganância em cima de ganância. Só querem o seu bem-estar. Mas tem muitos também, e graças a Deus por isso, muitos estão diante de Deus em gratidão, servindo a Deus com amor, por tudo que Deus fez e faz nas nossas vidas. E terceiro, Maria, com esse gesto de quebrar aquele vaso de perfume e jogar nos pés de Jesus Cristo mesmo diz, ela estava fazendo isso, preparando ele para o dia da sua morte, para o seu sepultamento. Quando Maria faz aquele ato de quebrar o perfume e lançar no corpo de Cristo, nos pés de Cristo, ela estava observando o futuro e não o presente. Ela estava observando o que iria acontecer. Talvez ela não conseguisse ver tudo claramente, mas a visão dela não era para o só aqui e agora, mas sim para o amanhã. Às vezes nós esquecemos que não é Cristo só para este mundo. Aliás, a palavra de Deus nos diz que se nós esperarmos por Cristo para este mundo, só para este mundo, nós somos considerados o quê? Diz a Bíblia, quem sabe? Quem sabe? Miseráveis. Cristo veio, sim. Cristo nos ajuda, sim. Cristo nos sustenta, sim. Cristo nos auxilia, sim. Cristo nos livra, sim, de muitas dificuldades, sim. Cristo cura, sim, Cristo cura. Mas tem muitas pessoas que querem só isso de Cristo para este mundo e esquecem do futuro do amanhã. O amanhã é mais importante. Mas Judas não. Veja, Maria, quando quebra aquele vaso, aquele frasco de perfume caríssimo, ela está dizendo o seguinte, eu estou aos teus pés, sabendo que o amanhã estarei contigo na eternidade. Que visão linda de Maria.
Maria tem uma visão do amanhã, não aqui e agora. Até porque o aqui e agora vai passar. O irmão Dalto falou agora há pouco, né? Estamos no mês de agosto e daqui a pouquinho o mês de agosto acabou e chega setembro e quando a gente passa para setembro, a gente já está vendo dezembro. Né? A gente está vendo dezembro. Porque o dia vai, os anos vão e vão passando muito rápido. E quando você vê, já chegou lá no final. Já chegou no final. E a nossa visão, o coração daqueles que são como de Maria, precisam estar realmente colocados diante de Deus, não só para aqui e agora, mas principalmente para o amanhã. Judas não. Essa não é a intenção de Judas. Se você percebe o texto, a visão de Judas era para o aqui e agora. Não, eu preciso desse dinheiro, não sei o que ele queria fazer. Ou o que ele fazia com o dinheiro que ele tirava da bolsa das ofertas. Mas o futuro para ele, isso não interessava. Interessava o aqui e agora. Eu preciso agora. Eu quero agora. Quantas pessoas estão aí atrás de dinheiro como se fosse a salvação do mundo para as suas vidas neste mundo? E quanto mais eles têm, mais eles querem. Já percebeu isso? Quanto mais eles ganham, mais eles querem ganhar. Não se contentam com pouco, não se contentam com o estar, como a Bíblia fala, tendo pois o que comer e vestir, estar pois satisfeito. Não, esse negócio não é para mim. E pior ainda, tem igrejas que ensinam isso. Que você é o filho de Deus e não um qualquer, e ele é Deus do ouro e da prata. Então você também, por ser filho, herdeiro, tem que ter todo o ouro e toda a prata. Ainda usa um texto errado, que nós não somos cauda, mas sim cabeça. Já viu esse negócio, esse texto? Coisa que esquisita. Má interpretação, má exegese do texto. Não, Judas tem muito assim. Ele quer Cristo para aqui agora, a visão dele é agora e não o futuro. Maria não, ela estava olhando para o futuro. Mas por quê? Aí a gente vai concluir agora dizendo, por que isso aconteceu? Ou melhor, se você estivesse lá, agora é você, se você estivesse lá, junto com Lázaro, Marta, Maria, se você estivesse lá, o que faria você? Qual seria a sua atitude? Qual seria a tua atitude? Juntar-se-ia com Maria e derramaria os perfumes? Juntar-se-ia com Marta e vamos preparar um banquete para Cristo, afinal é o Deus conosco? Vamos sentar à mesa com Jesus e ver o que ele tem para dizer? Qual seria a sua atitude se você estivesse lá? Para responder esta pergunta, 3 textos são importantes para que nós leiamos e entendamos. O primeiro texto está em Jeremias 17:9. Leia comigo aí, Jeremias 17:9. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Para entender esse texto, eu preciso entender essa palavrinha, compreendê-lo. No hebraico, essa palavra compreendê-lo é yaldar, que é, traduzido para português, perceber, distinguir, reconhecer, considerar. Então vamos ler o versículo de novo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. O que é incurável? O que é incurável? O engano. O engano é incurável. Nosso coração é enganoso. Essa expressão enganoso é a doença incurável. Quem é capaz de reconhecer? Quem é capaz de distinguir? Quem é capaz de perceber essa doença? Olha como é que ficou mais profundo agora o versículo. Essa doença chamada engano é tão terrível que nos faz não ver a doença. Sabe como é que é isso? Você não consegue nem reconhecer que está doente. Jeremias está dizendo isso.
Então, para que você não seja um Judas, ou uma Marta, ou até Lázaro mesmo sentado à mesa, mas seja como Maria, você precisa reconhecer e aceitar que tem uma doença chamada a doença do engano no seu coração. Tem que aceitar isso. Todo homem está doente. Todo homem passa por essa doença. E isso é complicado reconhecer. Por isso a expressão, por isso a pergunta: quem é capaz? Quem é capaz de assim entender, compreender e aceitar e reconhecer que é um doente? Percebeu? O segundo texto, para que você não haja de maneira errada, está em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 diz: darei a vocês, Deus dizendo ao seu povo, um coração novo, porque o velho, vamos dizer assim, está doente. Está doente. E tão doente está que diz o texto: porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra. Coração de pedra. E em troca darei um coração de carne. Essa doença chamada engano, essa doença que faz com que o homem não consiga nem enxergar a sua própria doença, tem que ser alterado, trocado, modificado, substituído por um coração novo. Porque se o homem não conseguir passar por este processo de troca de coração, ele vai continuar ainda no engano, vai continuar doente e, infelizmente, não vai enxergar o que Maria enxergou. Quem Maria enxergou? Vamos lembrar? O que Maria enxergou? Primeira coisa, o que Maria enxergou? Quem lembra? Falamos agora há pouco. Vamos lá. Maria enxergou o quê? O futuro. Muito bem. Maria enxergou o futuro. E não só o presente. Maria, quando chegou diante de Deus, ela chegou com um coração de gratidão. Um coração grato, cheio de amor. Maria, quando chegou diante de Deus, de Jesus Cristo, ela rompeu com os padrões humanos e foi mais longe, se colocando como a escrava do Senhor. Então, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou trocar esse coração? Muito simples. Parece difícil, mas é simples. Primeiro passo, reconhecer a doença. Aliás, o homem só procura o médico quando reconhece que está doente, né? A não ser que seja como alguns aí que eu conheço, né? Tipo eu, que às vezes não vai no médico, né? Sabe que está doente, mas não vai, né? Está errado, não faça isso. Estou dizendo para mim também. Procure o médico, se estiver doente. Reconheça a doença. Vá ao médico. E esse médico se chama Deus. E faça como o salmista no Salmo de número 51, versículo 10 fez. Olha o que ele fez. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, agradável. Essa doença eu não curo, você não cura, a igreja não cura, ninguém pode curar. Mas Deus pode. Deus pode. Judas perdeu a chance. Por isso que eu falei lá no início. Os irmãos nunca tiveram curiosidade de dizer por que Jesus Cristo não chega para Judas e diz assim: Judas, você está querendo enganar quem? Você é ladrão. Você quer pegar o dinheiro para você. Mas ele concorda e diz: olha, vocês sempre vão ter pobres. Olha a visão de Jesus Cristo. Para Judas, dando segunda chance. Mas eu não. Daqui a pouco vocês não me terão. E ele está dizendo assim para Judas, em outras palavras: Judas, presta atenção, meu filho. Daqui a pouco você perde a oportunidade. Ela vai passar, vai embora.
E quando passar, já era. Perdeu, é a morte. E não foi isso que aconteceu com Judas? O que Judas fez depois que percebeu a besteira toda que fez? Se enforcar, se matou. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Então temos que fazer o que hoje, agora, para ser um segunda Maria, né? Um segundo Maria, se é que eu posso dizer assim, né? Esse ser de coração, não de pedra, mas de carne. Eu preciso fazer como que o salmista fez. Suplicar, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim. Jesus Cristo certa vez disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que... Por que ele diz isso? Porque quando nós proferimos o que está dentro do nosso coração. Se nós proferimos coisas ruins, falamos coisas ruins, é porque o nosso coração está inundado de coisas ruins. A visão é essa. Então Jesus Cristo está dizendo para Judas, disse para Judas e só Judas, não é assim, Judas. O seu coração está complicado, Judas. Presta atenção, Judas. Eu vou embora. Você vai perder. Vai perder a chance. E aí? Vai ser. Se você está se preocupando com os pobres, você vai ter sempre os pobres contigo. Enquanto estiver vivo, você tem pobre do teu lado. Mas a mim não. A chance acaba. Então, o salmista, quando percebe isso, ele diz, Senhor, crie em mim, Senhor, crie em mim. Transforme esse meu coração. Diga agora para Deus, Senhor, cure meu coração. E olha, irmãos, isso não é só para não crentes. Isso é para nós também. Servos do Senhor. Servos do Senhor. Lembra de Judas? Estava servindo a Jesus Cristo, mas o seu coração estava longe de Cristo. Ele não permitiu que Cristo transformasse o seu coração. Ele não permitiu. E olha que Jesus Cristo deu muitas outras oportunidades a Judas. Na última, um de vocês vai me trair, nós falamos pela manhã. Quem? Aquele que mete comigo a mão no bocado. E aí Judas, hipocritamente falando, seria eu, Senhor? E aí ele mete a mão. E aí Jesus Cristo diz, o que você tem que fazer fácil, depressa. Não tem mais jeito. Te dou a chance. E ainda deu mais uma, outra, agora me lembrei, ainda deu mais uma, desculpa. Teve mais uma. Quando Jesus Cristo estava lá no jardim, que vai ser preso, vem Judas, com aquela galera toda de soldados para prender a Jesus. E então Judas dá um beijo a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo usa uma frase que me emociona muito. O que você veio fazer, meu amigo? Meu amigo. Judas, acorda. Acorda, Judas. Você é muito caro para mim. Eu quero você. Acorda, Judas. Mas Judas não acordou. Continuou com seu coração enganoso. Continuou com seu coração contaminado por essa endureza e não consegue reconhecer Jesus Cristo. Por isso ele morreu. Então hoje temos a oportunidade de refletir. Se sou eu que estou lá naquela festa, naquele banquete, naquele almoço, seja como for, qual seria a minha atitude? Qual seria a minha reação? A de Maria ou a de Judas? Deixo com você esta pergunta e você reflita no seu coração. Qual seria a sua atitude diante de Jesus Cristo? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus?